Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. Tem gente que está vendo assincronamente, creio que dessa vez a maioria, né? Hoje, dia 21 de novembro de 2023, como eu gosto de deixar registrado, às 19h38. Estamos começando o encontro 24 do nosso percurso de leitura do Seminário 11. 24 encontros. Muita coisa. E eu tenho aqui comigo a Nila, minha querida colega de percurso. Boa noite, Boa noite. Gustavo. Você está, meu bem? Tudo bom com você? Bem, é um prazer estar aqui de volta, tá? Prazer todo meu. Há muito tempo que eu venho só ouvindo as gravações. Sim, como eu citei na gravação passada, sabendo que você iria escutar, né? Nas caminhadas, né? Exatamente. É uma forma de presença, né? Isso é muito com certeza, com certeza. Sempre volto. A única coisa que é assim, às vezes alguma coisa, você fala, nossa, mas puxa vida, eu queria anotar isso aqui, queria fazer uma marcação nisso aqui, mas aí na hora você não está com caneta, acho que eu vou ter que começar a caminhar com um papelzinho na mão. Olha, isso é interessante. Isso me lembra uma questão que quem discute muito e traz sempre muito é o Jorge Cesarino, né? Escutar o Jorge é um bálsamo, né? Ele fala isso da questão da leitura, né? Que a leitura nunca é a mesma. Sempre que você volta a um texto é uma coisa diferente que te captura, é uma forma diferente de ler, de enxergar. Totalmente. Olha, eu sou prova disso nos encontros. Cada vez tem vários encontros que eu já ouvi várias vezes. E cada vez é diferente. Uhum. Espero que tenha conteúdo. Aí eu falo assim, espero que tenha conteúdo, né? Então tá ótimo. Entende? Às vezes eu falo assim, não, mas poxa, eu já ouvi isso aqui. Aí você segue assim, só, nossa, mas eu estou percebendo diferente. Isso acontece com a minha leitura em vários pontos. Eu até acho que cheguei a comentar isso no encontro passado, eu estava esperando para entrar, né, para vocês entrarem e tudo, e eu estava relendo alguns pontos e você se prende a alguma coisa que você não tinha visto. Esse mesmo Seminário 11, por exemplo, eu já fiz 2 percursos com ele, com o próprio Jorge, e eu falei isso com ele sábado, são coisas assim, completamente distintas. E teve um dia, eu estava no YouTube, contar um bastidor para vocês. Eu não gosto de me assistir. Eu acho que não sou só eu. A gente normalmente não gosta da imagem especular da gente, né? E principalmente a voz. Principalmente a voz. Isso acho que acontece com todo mundo. Mas aí eu estava lá no YouTube, estava vendo alguma coisa, aí o YouTube direcionou para uma das nossas aulas, que estava aberta lá no canal, lá das primeiras lá. Aí eu comecei a escutar, né? Eu falei assim, gente, como é diferente. Como estava diferente, e aí você começa a revisitar, e esse ponto aqui. Eu comecei a escutar a nossa discussão, inclusive foi aquela de causalidade. Nós falamos sobre causalidade, eu dei aquela volta na filosofia e tudo, né? Foi um exercício interessante, apesar de eu não... Se eu não me engano, foi nessa que você leu o poema Si, né? Foi. O Si é maravilhoso. Bom, né? O Si. E depois eu fui procurar algumas coisas esses dias aí da minha faculdade, achei o Si num caderno meu, falei, olha, eu já tinha cruzado com o Si e não me lembrava. Na aula passada, aula é hábito, né, modo de falar. No encontro passado, eu li uma crônica do Jorge, chama Fátima, no palco, na verdade, eu tenho mania de chamar ela de Fátima porque eu chamo de Fátima. Joguei até lá no grupo. Que você citou, isso. Que deu que pensar, e eu fiz uma pergunta aí, deixei uma pergunta para pensar a respeito da crônica do Forbes. Agora é o Jorge Forbes, né? Foram 2 Jorge, né? O Jorge Cesarino e o Jorge Forbes. Depois a gente vai voltar ao palco e, consequentemente, voltaremos a Fátima. Então, aqui nós temos uma breve retomada. O que eu preparei aqui? Justamente com esse intuito, né, que a gente acabou trazendo de maneira
espontânea, que é geralmente a breve retomada, de 24 encontros, pensando o seminário, pensando o nosso objeto de estudo como uma construção também, que quando foi proferido estava em construção pelo Lacan, e ao que vejo, e outros pensam assim também, acho que vocês podem compartilhar a impressão, é um dos seminários mais ricos e mais densos de Lacan. Por quê? Justamente pelo fato da cisão, que a gente já estudou, né? Justamente pelo fato dele estar fundando aí a sua escola, justamente pelo fato dele estar concentrando aí o que ele chamou de fundamentos, e aí o Jacques Alain Miller chama de 4 conceitos fundamentais da psicanálise, mas na verdade era fundamentos, mas se levou esse título foi com a autorização de Lacan, pelo menos nesse ponto não podemos culpar o Jacques Alain Miller de nada, eu não sou do tipo que joga pedra no Miller também não, sabe? Enfim, cada um tem Fez o seu que lado, pôde. E faz, muita coisa a gente tem acesso por causa dele. Se ele alterou aqui ou ali, a Miriam está entrando. Então, é interessante a gente olhar por essa perspectiva do reolhar, já que a gente está falando muito de olhar, e dar uma breve retomada para ver como as coisas se articulam e como as coisas nos são apresentadas. Miriam, querida, falava que estava com saudade de você. Oi, tudo bem? Tudo bom? Seja muito bem-vinda, querida. Boa noite, Estou meio fora Miriam. do ar, o meu sogro faleceu, aí eu estou com visita em casa, obrigada. E aí eu não vou conseguir acompanhar aí, mas estou ouvindo aqui, tá? Vou ficar fechada aqui, tá bom? Grande abraço, querida, meus Tá. sentimentos. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. Então, pensando por essa questão do olhar, de onde viemos e aonde estamos indo também. É importante a gente ter essa visão e essa conexão. Então, eu preparei aqui, fui repassando as páginas, algumas coisas que eu havia marcado, algumas anotações que eu havia feito, e vim a introduzir para vocês uma retomada, mas em cima muito dessa leitura que eu fiz, e lógico, baseado até em outros encontros, né? Esses encontros com o Cesarino que eu cito para vocês, encontros com outros professores, e vou apresentar aqui, espero eu, de maneira sucinta, né? Como brincou com o Forbes, brincou comigo, não sei se mineiro consegue ser sucinto, né? E eu já falo um pouquinho demais, né, Nila? Já pensou juntar o Gustavo, o Jorge Cesarino, mais o Daniel Omar Pérez, que você não para de falar, né? Vai dar para trazer esse retrospecto para vocês, algumas coisas a serem pensadas, né? E para que a gente olhe para trás também e veja o percurso que já foi feito, né? 24 encontros é um número considerável. É um desejo forte que nos une aqui desde o início do ano. Há 24 encontros que poderiam ter sido mais, mas nós fomos atravessados aí por várias coisas, o que é normal, né? Eu coloco muito a Miriam, e aproveito a presença dela aqui para dizer, como causa disso tudo. A Miriam agiu como causa desses encontros, como causa de uma leitura da minha parte, pelo menos mais aprofundada do seminário, de vocês também, espero, uma causa para causar. Causa é uma palavra importante aqui. Né? Nós vimos que Lacan trata o inconsciente como causa. Né? Lacan usa muito a palavra causa. E eu citava aqui a aula que tivemos, foi o encontro 6 ou 7, se não me engano. Nós tratamos das causalidades, né? Desde Aristóteles até Freud, que introduz a causa psíquica. Falamos muito dessa palavra. Analista como causa, né? Objeto causa de desejo. Então, a Miriam foi um agente aí de causa desse trabalho todo que fizemos.
que espero podermos continuar no próximo ano, que me traz muita satisfação e muita alegria. Espero que a vocês também, que tragam leituras e que abra caminhos e que abra rotas nesse ensino de Lacan, que não é fácil, né? Psicanálise não é fácil, o ensino de Lacan muito menos. Mas como o nosso objetivo principal era meio que nos aproximar desse difícil, né? sem que ele nos espante, né? É difícil, mas não é impossível, né? Então, pus alguns pontos aqui, revi alguns pontos aqui. Nós temos a primeira lição, a famosa excomunhão de Lacan. Vale dizer que essa primeira aula ela tem todo vamos dizer assim, um aspecto formal, né? O Lacan estava aí depois de ser expulso aí da IPA, né? Na segunda sessão, né? Nós tivemos a de 54, né? Da Sociedade Francesa de Psicanálise, e aí acolhido pelo Althusser. Já contei essa história para vocês, mas é sempre bom rever, né? O Lacan retoma seu ensino ali na Rue d'On, né? Numa sala da Escola Prática de Altos Estudos, e ali ele tem um auditório, né, fortemente formado não somente pela presença de estudantes para a psicanálise, né? Ele tem ali o encontro com as ciências, com a filosofia, com as outras ciências. Então ele estabelece um diálogo muito grande com essas salas vizinhas da psicanálise, né? E aí faz uma apresentação aí, um questionamento, a lição da excomunhão que eu falo que é a minha metralhadora cheia de mágoas, né? Fazendo alguns questionamentos, né? Questionamentos importantes. Ele se compara aí ao Spinoza, né? O Spinoza, filósofo, né? Que foi excomungado, e a quem se aproximasse dele também seria excomungado. Então ele se coloca nessa posição por ter sido aí expulso da IPA e por ter sido proibido de prosseguir com seu ensino, que até o seminário 10 era parte da formação de analistas da IPA, né? Então ele começava com perguntas severas, né? E uma delas o que estou eu autorizado, né? Em que estou eu autorizado? Essa é uma pergunta interessante, né? E aí é uma lição para se ler e reler e reler, perguntas para se fazer sempre, né? E aí Lacan vai perguntar, estabelecer então, nesse novo período de seu ensino, essa pergunta que é de difícil resposta: o que é a psicanálise? Né? O que é a psicanálise? A psicanálise é um dispositivo criado por Freud, blá, blá, blá. Não, não exatamente isso. O que é em si a psicanálise? E aí ele vai estabelecer a psicanálise como praxis. Provocava eu no cartel, tem um cartel que eu sou mais um, que eles têm um objeto interessante de estudo, é o infantil do inconsciente. Eles querem estudar o infantil do inconsciente, que é diferente do inconsciente infantil, né? Aí eu joguei essa provocação, né? O que é a psicanálise? Se a psicanálise era uma prática teorizável ou uma teoria praticável, como eu joguei para vocês também essa provocação. E vai seguir Lacan perguntando justamente isso, né? O que é a psicanálise e quais seriam os fundamentos da psicanálise. Aí a pergunta que eu joguei, que é uma pergunta que pode dar um bom debate, né? O que afunda como praxis.
Aí se coloca, que essa aí foi eu coloquei baseado em outras discussões, se é uma prática teorizável ou uma teoria praticável. Discutimos isso, né? É o que afunda como praxis, e o Lacan coloca a psicanálise na praxis. Vamos lembrar o que é praxis, né? Que é uma coisa que primeiro você faz, depois você teoriza. Então, já dando a resposta, pode guiar a discussão. Nila, a Miriam também. Eu estou na tela do PowerPoint, então se vocês quiserem, só abrir o microfone e falar, tá? Então, é o que a coloca como uma praxis. Eu escutei um exemplo muito interessante, agora também não vou me lembrar de quem, para poder dar os créditos do que seria uma praxis. Uma dona de casa que está lá desfiando um frango, por exemplo, ela cozinha, ela sabe fazer aquilo, isso é uma praxis. Ela faz aquilo. Não tem uma teoria. Depois você vai lá no YouTube como desfiar um frango se você não souber fazer. Uma teoria que sustenta a prática, um modus operandi que sustenta aquela prática. Era um exemplo de praxis, né? O Lacan aqui vai colocar a psicanálise como praxis. Palavra muito importante, que dá um bom debate também. São perguntas que são interessantes a gente sempre ter por perto e fazer, Nila, isso que a gente estava conversando das leituras e das releituras, né? Porque depois você vai ler de novo, você vai ter uma outra visão e vai aprofundando. Então, esse movimento cíclico, né? Ele é interessante, por isso até que eu me propus a trazer essa retomada para vocês, né? Até para dar um refresco. Cada leitura, cada revisita, né, é um olhar diferente, né? Um olhar diferente. Você e aí aprende mais coisas diferentes, mais coisas. Exato. O olhar, esse aí que nós vamos trabalhar nos próximos encontros aí, né? E começamos já essa questão do olhar. Então, tá aí no comecinho da excomunhão, aí nas páginas iniciais, né? Essa aula que não é a abertura do seminário numa sessão solene, vamos dizer assim, né? Pessoas de grande importância estavam lá, né? E Lacan se pergunta várias coisas, metralhando suas diretas e indiretas. E aí é o seguinte, o que é uma praxis? Né? E aí, finalmente, a pergunta que não quer calar, e até hoje, né, a psicanálise é uma ciência? Ele coloca se a psicanálise é uma ciência? A ciência, e se for uma ciência, quais são os conceitos que a fazem uma ciência? Né? Ele diz que especifica uma ciência é ter um objeto, então se isso é elementar para uma ciência, qual é o objeto da psicanálise? E aí temos uma discussão que paira até hoje, né? Eu não sei nem se a psicanálise quer ser ciência, para te falar a verdade. A gente teve um debate interessante sobre isso, já falamos sobre isso, e depois saiu lá a discussão lá em cima daquela obra, né, que é tudo uma bobagem, isso é uma bobagem, né, que a psicanálise é tudo uma bobagem. Bom, vocês sabem do que eu estou dizendo, sem entrar muito no mérito, mas já entrando, né? Não li, eu estou igual o Silvio Santos, eu não li, mas a minha filha leu, meu cachorro leu, não tive interesse, eu só acompanhei aí os debates. Então, o que é uma praxis se a psicanálise é uma ciência? Nós temos aí esses questionamentos. Vamos entrar muito no mérito deles, só relembrando-os, né? E aí a questão, e inclusive foi uma colocação, não, mas foi no seminário do Linguisterie. Eu havia dito que há uma diferença, né, entre desejo de analista e desejo do analista, né? Mas aí teve um colega que me interpelou sobre a diferença, uma questão bem interessante. Nós vamos falar sobre essa questão no capítulo 10, que é o da presença do analista, que é muito importante. E o Lacan vai questionar qual é o desejo do analista.
Aí eu separei um trecho aqui, que está na página 17, ou no item 3, início do item 3 da excomunhão, onde ele pergunta: o que há de ser do objeto do analista para que ele opere de maneira correta? Né? Mais embaixo, como é que é interessante a questão da leitura, né? Ele fala assim no segundo parágrafo: é preciso verdadeiramente que haja crises para que Oppenheimer interrogue todos nós o que é o desejo que está no fundo da física moderna. É interessante que Oppenheimer agora é um filme, né? O filme da vida do Oppenheimer foi lançado aí recentemente, causando bastante polêmica e questionamento. Quando a gente leu, não tinha essa ferramenta ainda. Né? Mas o que eu ia ler era o seguinte, marquei aí o terceiro parágrafo. O desejo do analista, em cada caso, não pode, de modo algum, ser deixado fora de nossa questão, pela razão de que o problema da formação do analista o coloca. E a análise didática não pode servir para outra coisa, senão para levá-lo a esse ponto que designo em minha álgebra como o desejo do analista. Então ele coloca aqui um embrião aí do que ele vai proferir depois sobre o que é o desejo do analista, e depois o desejo de analista, que há uma diferença. Daniel Pérez coloca que o desejo do analista é que haja análise. Simples, pura e simplesmente. O analista como causa, a presença do analista, ele vai dissecar tudo isso mais adiante, né? E aí a mesma pergunta: o que há de ser do desejo do analista para que ele opere de maneira correta? Né? Então, o que há de ser desse desejo, o que o analista deve fazer, né? O que há de ser desse desejo para que ele opere de maneira correta? E aí, uma outra questão crucial, até já coloquei aí em algumas artes, alguma coisa assim, e foi discutida também, que vocês devem se perguntar e se questionar sempre, sempre, sempre. Assim como Freud, Lacan era um homem de perguntas, não de respostas, né? Está sempre se questionando. Freud, como sabemos, estava sempre se questionando e alterando a sua obra em cima desses questionamentos, né? As notas de rodapé que o digam, né? Da interpretação dos sonhos, dos 3 ensaios, livros que ele visitou a vida inteira. Aí ele coloca: a que dizem respeito às fórmulas da psicanálise. Existem conceitos analíticos, de uma vez por todas formados. Já discutimos isso em outros momentos, né? Mas são conceitos formados, são conceitos em formação, que é a pergunta que está lá embaixo, ou serão conceitos em formação? Poderíamos dizer mesmo que se trata, propriamente falando, de conceitos, então nós temos que ver aí o que é conceito. Né? Nós temos esses conceitos, então seriam conceitos ou seriam fundamentos? Né? Aí que vai a questão do porquê o título Os 4 Conceitos Fundamentais da Psicanálise, há aí um contrassenso com o que o próprio Lacan coloca. Um conceito, ele é diferente de um fundamento. Né? O conceito... Como que você vê? Você vê mais como um fundamento ou como conceito? Como fundamento, mas... Eu também vejo como fundamento. Ou poderíamos... Conceito é muito quadrado, né? Assim, é muito fechado, né? É muito engessado, vamos pensar assim, né? O conceito engessa. Né? Uma boa questão. Mas você viu que eu hesitei para responder, né? Então não é uma questão que você vai responder papum, né? O conceito, ele tem aí um revestimento, né? A palavra conceito, né? Ela tem aí uma vestimenta formal, né? Um significante muito forte.
O conceito é fixo, penso. Exatamente. Qual conceito você tem de mim? Os conceitos até podem mudar, tudo bem, mas, sim. Eu realmente me vejo como uma coisa assim, enquadrada. Os fundamentos não, né? Os fundamentos, não sei, para mim tem tudo, tá? Tem tudo a ver com a psicanálise. É uma boa discussão. Lacan chamou de fundamento, né? Então, você lendo a pergunta que ele se faz com atenção, nós vamos ver que tem uma contradição com o que ele aceitou como título do seminário. Né? Para ver que é bastante interessante essa questão e polêmica. Aí, veja, é o que a gente está dizendo, ó, são conceitos em evolução a serem revistos. Os fundamentos da psicanálise foram colocados por Freud, e o Lacan empreende todo esse retorno a Freud, que bem sabemos, porque a praxis não estava sendo realizada corretamente, sabemos bem disso. E o Lacan faz todo esse retorno de movimento a Freud porque ele achava que, tem alguma coisa errada aí, né? Mas os conceitos estão em evolução até hoje. E lembram da citação do Alexandre, onde ele fala que é na clínica que esses conceitos tomam seu vigor, vamos dizer assim, que é na clínica que eles funcionam, vamos dizer assim. Sem a clínica, esses conceitos são somente conceitos. Não passa de um amontoado de palavras. Um amontoado de coisas que você pode usar. Não é correto você usar a psicanálise para ter uma visão de outras coisas, né, do dispositivo psicanalítico, para ver outras coisas, as salas vizinhas, mas como dispositivo clínico, não passa de conceito. Vou colocar que eles ganham vida aí na clínica, senão eles não passam aí de conceito. Belíssima pergunta, essa pergunta 7. Pergunta que o Lacan se coloca aí. E coloca para essa plateia, como dita, que não tem só mais interessados em se formarem analistas. Então, ele agora estava falando para um público mais aberto, para um público mais amplo. Então, aqui ele coloca a pergunta 1, que eu acho que é essencial, né? Em que estou eu autorizado, já que me tiram o direito de ser analista de data. A pergunta 3, né? E a pergunta 7, penso que são fundamentais, né? E ele mesmo coloca, depois da pergunta 7, quando ele se pergunta são conceitos em evolução a serem revistos, ele fala, creio que aí está uma questão sobre a qual podemos afirmar que algum avanço já foi feito, numa via que só pode ser de trabalho, de conquista, visando resolver a questão que se a psicanálise é uma ciência. E aí eu trabalhei com vocês numa digressão minha, num encontro que foi cortado, né, que foi o dia que eu brinquei teve a aula da Maria Homem, né, e meu amigo lá brincou do João Mulher, né, e aí travou muito. Eu remeti vocês ao primeiro parágrafo da Pulsão e Seus Destinos, onde o Freud fala dos conceitos, né, para que seja uma ciência. Aquilo lá é a base epistemológica da psicanálise. É outro texto que é sempre interessante e importante de se ver, de se estudar. Né? Dentre outras perguntas, eu destaco essas como as essenciais. Aqui o Lacan vai falar da questão do sintoma, como mutismo do suposto sujeito falante, que a análise consiste em fazê-la falar, bom, entre outras coisas. E aí nós passamos a estudar esses conceitos. Então, Lacan vai começar o seu seminário em si, no item 2, né? Se aqui o Jacques Alain Miller colocou o inconsciente e a repetição como título, né? Então são os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, intercalados, né? Inconsciente, repetição, transferência e pulsão, mas sempre falando de todos eles.
trabalhamos bastante a questão do inconsciente. E aí há um ponto interessante. A aula foi chamada de o inconsciente freudiano e o nosso. Uma explícita diferença, né? Uma explícita colocação de que há uma diferença entre o inconsciente freudiano e o inconsciente lacaniano. E qual é essa diferença? O inconsciente não é das profundezas da noite, como ele coloca. O inconsciente não depende do recalque. Basicamente, o inconsciente não depende do recalque. O inconsciente como algo que pulsa, então ele coloca o inconsciente como algo da ordem da pulsão. O inconsciente como algo que abre e fecha. O inconsciente como algo do tropeço, como algo do desfalecimento, como algo que manca, que claudica. Isso a gente trabalhou bem e é importante ter sempre isso em mente, porque isso está articulado com o que a gente está vendo da repetição. Então, o inconsciente está na ordem do encontro com isso que manca, o encontro com o que manca, o encontro com o que tropeça, que traz o sujeito como um corte. Aqui tem várias... Se a gente pegar para ler essa aula de novo, a gente vai grifar várias partes, destacar várias coisas, porque essa é muito importante. E o inconsciente estruturado como uma linguagem. Axioma falado e falado e falado, mas às vezes pouco entendido, né? O inconsciente estruturado como uma linguagem. Né? Deixa eu ver. E aqui nós vamos ter a função de causa, o inconsciente como causa. Isso é importante. Aí foi toda aquela aula da causa. A marca, isso aqui está na página 28, é a função da causa que me referirei hoje, o inconsciente como causa. Né? Cada vez que falamos de causa, há sempre algo de anticonceitual. Olha lá, de anticonceitual. Olha a antítese aí com a questão dos conceitos, se são conceitos formados, se são conceitos em evolução. Você está com outro slide para isso, Gustavo, ou não? Não. Ah, tá. Não. Tá? Então ele fala aí das fases da Lua, mas isso está na página 29, Nila. Cada vez que falamos de causa, há sempre algo de anticonceitual, de indefinido. Ele cita as fases da Lua, e aí está a frase clássica, né? Só existe causa para o que manca. Sequiclos. Só existe causa para o que claudica. Palavra que eu particularmente gosto muito, né? Sequiclos. Aquilo que claudica entre a causa e o que ela afeta, há sempre claudicação. Então, colocando o inconsciente como da ordem também desse encontro com o que manca, desse encontro com o que está ali, com essa iância, né? Que não deve, aí ele fala que a iância não deve ser suturada para se curar a neurose, não é pegar essa iância, né, esse intervalo e costurar e fica tudo bem. Não é isso. E aí nós tratamos da cicatriz do inconsciente, que é um conceito também que eu acho bem interessante, né, uma colocação que eu acho bem interessante. E aí ele fala assim, a bem dizer, essa dimensão do inconsciente que eu evoco estava esquecida, como Freud havia previsto perfeitamente bem. O inconsciente se havia refechado sobre sua mensagem graças aos cuidados desses ativos ortopedeutas, em que se tornaram os analistas da segunda e terceira geração, que se dedicam, porque psicologizando a teoria psicanalítica, suturar essa iância. Olha aí a cutucada nos pós-freudianos, e na questão da psicologia do eu. Então aqui
uma frase do Alexandre Simões, né? O inconsciente não está na ordem do in. No televisão, o Lacan fala que o Freud foi infeliz na escolha da palavra inconsciente, né? Que ele usou talvez por não encontrá-la melhor, né? Mas nós temos definição de inconsciente sem consciência, né? Fulano está inconsciente, né? A questão do prefixo negativo in, que em alemão seria o an, né? Vocês me perdoem a coriza. Então, o inconsciente não está na ordem do in, mas na ordem do entre. É algo da articulação, é algo da passagem. Aí está o inconsciente. Então, o inconsciente ele não depende do recalque, né? Ele não depende do recalque para ele aparecer. Ele está aí, ele aparece. No momento onde eu quero falar, eu acho que eu contei essa história para vocês, onde eu quero falar esgoto e falo escroto, porque eu estava com raiva da pessoa com a qual eu estava falando. O inconsciente aparece. Na questão dos lapsos. E aí o Lacan, até o momento, ele já tinha feito esse movimento, né? Ele vai retomar os livros essenciais da psicanálise, que é a interpretação dos sonhos, psicopatologia da vida cotidiana e o xiste e sua relação com o inconsciente, para então criar a sua noção de inconsciente, que não difere muito da de Freud, mas que coloca a linguagem em primeiro plano, que traz de volta o inconsciente para essa ordem do que manca, para essa ordem do que claudica, para essa ordem da fala. E aí, função e campo de fala, ele fala bem disso, muito fala aí, né? Fazendo aí também uma analogia com a dicotomia fala e parole, do Saussure. Então já é um trabalho que o Lacan havia feito, e aí ele apresenta aqui nessa aula explicitamente. E aí está na página 31, se alguém quiser marcar, porque essa frase é clássica, até já falei muito, né? O inconsciente não é o lugar das divindades da noite, aquele lugar mágico, intocável, né? Onde você... É o método o método catártico, né? Onde você tem que trazer o inconsciente para o consciente, e aí você tira o sintoma, né? O método catártico da hipnose, lá no começo da psicanálise. Hoje sabemos, o próprio Freud também soube depois, que não era por aí, né? E o Lacan dá uma cutucada no Jung, né? E sabemos que um dos motivos da cisão entre Freud e Jung é a questão do inconsciente. Né? Foi a questão do inconsciente. Então ele chama o Jung de relé dos termos do inconsciente romântico. Então, o Jung tem essa questão de inconsciente coletivo, né, arquétipo, etc, etc. O Jung não escapa da cutucadinha de Lacan aqui. Mas, quer comentar alguma coisa, Nila? Não, tranquilo, tá muito bom. Muito boa essa revisão. Ai, que bom. Aí, repassando o inconsciente, né, e dando crédito novamente ao esqueminha, eu aprendi esse esqueminha com o Starnino, Nila, que você tem, né? Eu lembro de uma aula que, quando eu fiz esse PowerPoint, eu mostrei para ele. Né? Ele fez isso num quadro atrás dele, e eu guardei muito isso, e é uma maneira muito didática de você mostrar a diferença, né? Então aqui, porque ia aparecendo, aqui eu coloquei de uma vez, só para ficar mais prático, né? Então nós temos as 3 instâncias, né, do inconsciente freudiano, isso considerando que estamos ainda na primeira tópica, né? O inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Então faltou uma seta aí, tem que ter uma seta atravessando aí, algo atravessa isso aí, e aí é o recalque, né? Então, o inconsciente freudiano dependeria do recalque. O que não acontece, isso está nas aulas lá do inconsciente, depois se alguém quiser rever, eu explorei isso passo a passo, né, mostrando, aparecendo, né, os itens, aqui tá, a setinha está aí.
Tá, atravessou, né? Diferente então do nosso aí, do lacaniano, né? Estou pegando só um nome aí, onde vejam a diferença, né? Nós temos algo aí no meio, né? Nessa iância, nesse buraco, nós temos algo aí no meio. Vejam que a posição do inconsciente aí mudou. Nós não temos mais inconsciente, pré-consciente, consciente, algo atravessando isso aí. Mas o inconsciente é da ordem de um atravessamento, ele não deixa de ser da ordem de um atravessamento. Mas ele está no meio, ele está agindo aí como causa, palavra que já utilizamos hoje. Né? Então, o inconsciente como trabalho, como uma relação sincrônica, uma relação sincronia e causa, o inconsciente aí como causa. Só faz uma gentileza. Volta Claro. Volta o outro slide. Só um pouquinho. Tá, voltar para o freudiano? Ah, tá bom. Ok. É só no desenho ali que eu estou copiando. Achei muito legal. Tá ótimo. Depois eu mando para vocês. Então, assim, achei esse fator, o fator surpresa, o fator do achado, né? O que se produz nessa ânsia, no pleno sentido de produzir, coloca-se o Lacan, não, me perdi, achei. O que se produz nessa ânsia, no sentido pleno do termo produzir-se, se apresenta como um achado. Então, essa questão de produção dá essa ideia de trabalho, né? É assim de começo que a exploração freudiana encontra o que se passa no inconsciente. E eu me lembro que até comentei um ato falho do próprio Starnino, quando ele estava explicando isso, e ele leu achado como um achado, ele leu como... Lá embaixo está escrito um reachado, ele escreveu como um recheado, ele leu como um recheado. Aí nós brincamos com esse ato falho dele justamente para mostrar o inconsciente funcionando. É um achado recheado de novas visões em cima disso. Essa questão da surpresa é importante. Está até em itálico aqui, na página 32, a questão da surpresa. Né? Muito bem, entre outras coisas maravilhosas dessa lição, né? E aí a frase clássica está na página 34, o parágrafo aí, que é para comer, como diz o Cesarino. Vou ler aqui para vocês. Assim, o inconsciente se manifesta sempre como o que vacila no corte do sujeito, donde ressurge um achado que Freud assimila ao desejo. Desejo que situaremos provisoriamente na metonímia desnudada do discurso em causa, em que o sujeito se saca em algum ponto inesperado. Discurso em causa é o blá 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 do analisante. Esse é o discurso em causa. Uma metonímia desnudada do discurso em causa, em que o sujeito se saca, em que o sujeito se percebe, entre o sujeito se vê em algum ponto inesperado. Novamente aqui a questão da surpresa. Muito bem. Aí depois tivemos a lição do sujeito da certeza, que é outra lição interessante para se ler. Nós vimos aí que o inconsciente é pré-ontológico, isso é importante de ser lembrado, né? Então ele é antes do ser, pré-ontológico como algo que vem antes do ser. O inconsciente não é ôntico, ou seja, ele não é da ordem do ser, ele é ético. O Lacan coloca isso aqui. É muito falado essa frase também, que o inconsciente não é ôntico, é ético. Né? E nós vamos ter aqui a questão da causalidade. A aula das causalidades trouxe aqui alguns recortes, né? E o Freud introduziu a causalidade inconsciente, né?
que seria algo que se manifesta para além daquilo que eu posso controlar. Essa é a causalidade psíquica, a causalidade inconsciente. Nós vimos aí as causalidades desde de Aristóteles, né? Depois passamos pela razão, e aí chega o Freud e quebra tudo, né? Faz esse corte epistemológico e diz que existe uma causalidade inconsciente, né? Então, o eu não é senhor de sua própria morada, não temos mais a causa volitiva, eu faço porque eu quero, né? Eu até me lembro de ter citado a questão, por exemplo, do hábito, né, do parar de fumar, por exemplo, como uma causa volitiva, né? Eu posso, eu consigo. Se for assim. Né? Acho que você vai me dizer melhor que eu que você está revendo, mas vai estar me vindo à mente assim, picado, né? Como essa causalidade volitiva, né? Eu vou fazer isso, né? A luz me incomoda, eu me levanto da cadeira, vou lá e mexo no interruptor, a luz se apaga. Então, a luz apagada foi algo produzido com uma causa volitiva. Eu tive vontade disso, né? Aí vem a causalidade inconsciente, né, que é algo que se manifesta para além daquilo que eu posso controlar, e o Lacan vai discutir aqui, nesta lição, o sujeito da certeza. Então ele vai começar a conversar com o sujeito cartesiano, penso, logo existo, né, e vai chegar à conclusão de que existo onde não penso. Isso aí também é algo muito importante, a questão do falta-ser, né? Como uma falta. Ele já começa falando aí, a ânsia do inconsciente, podemos dizê-la pré-ontológica. Ele não é nem ser, nem não ser. Ele é não realizado. Essa ânsia do inconsciente vem disso. O inconsciente, então, é o evasivo. Aqui que é colocado isso que estava nos slides, o inconsciente como evasivo. Né? Onticamente, o inconsciente é o evasivo. E aí, vejam, ele é o evasivo, mas vou ler o Lacan aqui para a gente poder conversar sobre. Ele fala assim, o inconsciente é o evasivo, mas conseguimos cercá-lo numa estrutura temporal, da qual se pode dizer que jamais foi articulada como tal até agora. Aí a gente fez a ligação. O inconsciente que pulsa, o inconsciente que abre e fecha, então o inconsciente aparece num lapso temporal, que se você deixar passar, passou. No que claudica, no que manca. Né? Essa questão é bem importante de ser ressaltada. Né? Podemos cercá-lo, ele vem do evasivo, mas podemos cercá-lo. E aí ele citou pela primeira vez aqui mais para frente. E tem a frase famosa do Freud, né? O que quer que seja, é preciso chegar lá. Aí o Lacan complementa aqui, porque em alguma parte esse inconsciente se mostra. Né? Esse inconsciente se mostra, provocado pela causalidade inconsciente, penso eu. E aqui ele começa a citar a questão do pai, não vês que estou queimando. É a primeira vez que ele cita esse sonho, que na verdade é um pesadelo, né? E agora estamos vendo novamente quando ele vai falar da pulsão escópica, né? Tem uma citaçãozinha de Lacan aqui, estou certamente agora, na minha data, na minha época, em posição de introduzir no domínio da causa a lei do significante. Né? Eu mais ou menos já citei, já revisei com vocês. Esse ponto é importante, então, está escrito aqui, está apresentado aqui nessa lição, que foi chamada de o sujeito da certeza, né? O inconsciente como o evasivo. Né?
como o evasivo. Aí embaixo ali tem não estou certo, tenho dúvidas, né? O sujeito cartesiano está certo, né? Penso, logo existo. Muito bem. Isso aí também é interessante, o inconsciente que pulsa, né? Falei, mas agora estou ilustrando aí, dando crédito ao Alexandre Simões pelas artes que permite gentilmente que sejam usadas. Eu acho lindas essas telas. Né? O inconsciente que pulsa, o inconsciente que abre e fecha. Então ele tem que ser demarcado aí nesse tempo que o Lacan coloca aqui, né? Como eu li para vocês. Apreendido, Gustavo, né? Oi! Gustavo, Oi, você diga! falando nesse tempo que pulsa, né? Então, calhou bem da... esses dias eu estava fazendo análise, né? E aí o meu analista falou assim, né? O tempo, né? Porque eu estava com problema de tireoide, assim, descontrolado, todo controlado, né? E ele falou assim, você sabia que a tireoide é uma glândula do tempo, né? Então ele me questionou assim, acho que bem complementar isso que você está falando, que ele falou assim, o que é que não deu tempo para você estar descontrolada, né? Para essa glândula estar descontrolada, né? Eu falei, pronto, me deu um nó na cabeça, né? Falei, gente, é verdade, o que é? Aí eu comecei a pensar nesse tempo, né? O que é que pulsa dentro da gente, né? O que é que estava descontrolado dentro de mim. Eu falei, nossa, eu quase até falei para o analista, eu falei, olha, eu pensei tanto, né? Fiquei com essa... que ele me chamou a atenção para isso, e eu fiquei, meu Deus, que será, né, que faltou? Aí fui refletindo sobre tudo que eu passei, todo o tempo que eu perdi, e falei, quase entrei em parafuso, Gustavo. O que claudica, né, que você fala aí, né, que é que tá lá, né, brigando dentro de você, o que é que, né, e eu fiquei nesse questionamento meu, e eu falei, meu Deus, e fui pensando, e fui analisando, e fui me transformando, né, fui transformando tudo aquilo que estava ali emaranhado dentro de mim, né? Só uma questão que ele fez, né? Uma pergunta que ele fez, né? Então, eu acho que vem bem de encontro a isso que você está falando, né? Que ele fala da questão do tempo, que ele fala daquilo que te angustia, que é que... Se ele não tivesse feito esse questionamento, eu acho que eu estava ali enroscada nesse tempo, né? Com problema nessa glândula, e eu sei que você precisa de uma medicação, tudo, mas percebi o quanto foi importante essa pergunta que ele fez, né? O que não deu tempo para você? O que está em questão aí com esse tempo teu, né? Então, foi muito forte, muito forte. Olha aqui que obrigado. A função do analista, né? Eu ia pegar nesse ponto. Obrigado, né, por compartilhar. Isso né? Eu acho que assim, como que foi importante para mim. Talvez eu não tenha resolvido o problema da tireoide, mas eu resolvi muita coisa dentro de mim, né? Muitas, né? O que eu quis fazer isso traz como exemplo a questão própria que falava anteriormente do desejo do analista.
Sim. Né? E a questão da interpretação. Então, essa colocação dele, no tempo certo, se ela tivesse sido feita em um outro momento, talvez ela não tivesse esse efeito que ele teve em você, que é o efeito da elaboração. Sim. Você teve esse tempo da elaboração. Sim. Então, nessa fenda, vamos colocar aí, não posso dizer, porque não sei o que você estava falando, mas imagino que tenha saído numa cadeia discursiva, e ele já foi associando uma coisa com a outra e te mostrou realmente essa ligação. Então, no tempo certo. Né? Sim. E essa questão... Pode falar. Não, e foi maravilhoso para mim, porque, olha, agora chegou o tempo do meu sogro também, logo em seguida, né? O tempo do meu sogro ir embora. Quanto tempo eu fiquei cuidando dele e esqueci de mim também, né? E aí ele falou, será que não estava na hora, não estava em tempo de eu olhar para dentro de mim, porque eu estava com muito problema respiratório, com muito problema no pulmão, muito problema, né? Tive até uma arritmia há pouco tempo agora, por isso que eu dei uma sumida, fiquei mal, né? Até estava em Rio Preto, né, que você viu. E eu acho que deu, assim, um choque em mim, né? Como se tivesse dado um choque. Falou, acorda, olha um pouquinho para dentro de você, olha para o teu tempo também, né? Que você está despendendo todo o tempo, né? Para cuidar do outro, para cuidar de outra pessoa, e não está cuidando de você mesma, né? E eu tinha culpa, eu me sentia culpada, além de eu fazer tudo e muito mais, ainda eu me sentia culpada de não fazer a tempo as coisas, né? Parece que eu estava em falta de fazer as coisas, mas eu carregava coisas que não era minha, né? Carregava uma cueca na bagagem que não era minha e que eu não ia usar, para quê, né? Vamos usar assim, né? Fazendo uma analogia aí, para que eu vou carregar uma cueca se eu uso calcinha? Então, era, né, dentro da mala de viagem, se eu não vou usar, para quê? Enfeite. Então, era isso que eu vi carregando a vida inteira. Quando eu comecei a refletir, eu vi, né, o tempo. O tempo é de cada um tem que passar por umas coisas, por um momento. E o meu? Onde estava o meu tempo? Onde está, né? Onde está? Já dizia Renato Russo, temos nosso próprio tempo. Né? E aí a questão dos 3 tempos aí que são diferentes, né? O tempo lógico que a gente fala. Sim. Tempo de ver, né? Tempo de compreender, tempo de concluir. Obrigado por compartilhar isso. Isso ilustra bastante coisa a respeito. Você aí se sentiu causada pelo seu analista. Então, o sujeito é causado, e o sujeito é causado justamente pela palavra. Justamente pelo que o analista pontua, né? Pelo aí que o analista interpreta. Então, veja o processo de elaboração que você entrou nele e que te levou a várias outras conclusões. Aí que está o inconsciente estruturado como uma linguagem. Né? Nesse tropeço, no que o seu inconsciente abriu, foi devidamente pontuado pelo analista, que aí passa a questão da escuta do analista, que quando o Lacan fala assim, não podemos cercar, o inconsciente é vazio, mas que pode ser cercado numa noção de tempo, a gente sabe como isso tem que ser rápido, né? Senão não tem efeito, esse abre e fecha, que o Lacan coloca, colocando o inconsciente aí como da ordem da pulsão. E eu quis pontuar isso também, porque meu analista, ele é lacaniano, sabe? Ele é bem lacaniano. Então, até esses dias ele foi para a França, né? Visitar a casa de Lacan, para fazer um curso na França, tudo. Bem bacana. Então, é muito importante isso, né? Muito importante a preparação do analista, né? A experiência, né? Você dá um relato aí de experiência. Sim, sim. Muito bom. Então, seguindo aqui, depois nós vamos entrar aí no seminário
no que o Lacan considera aí o seu segundo conceito, fundamento, né? Nós falamos aí da rede de significantes, e aí, articulado com o inconsciente, nós temos o conceito de repetição. Estamos trabalhando aí ainda o conceito de repetição, e vamos dar uma olhadinha, uma reolhadinha e uma treolhadinha, porque é sempre bom ver, rever esta questão. As duas modalidades da repetição que o Lacan coloca, pegando emprestado aí do Aristóteles. Então ele coloca o automaton e a psique. O automaton em sendo parte do registro simbólico e imaginário, e a psique fazendo parte do registro do real. Tá, mas vamos traduzir isso. Retomamos aí a compulsão à repetição, se lembram? A compulsão à repetição está na ordem do automaton. Está na ordem do automatismo. Isso que... A escada. Aqui deve ter de novo a escada, não me lembro bem. Tinha procurado uma anotação aqui, mas... Não tem problema, vai sem ela. Então nós temos aqui a questão do automaton como o automatismo, palavras do próprio Lacan mesmo, né? Ele toma esse automatismo que vimos no Além do Princípio do Prazer, que é o gozo, né? Aquela coisa automática que leva sempre o sujeito a fazer a mesma coisa e ficar na mesma posição. Por nossa posição de sujeito, somos sempre responsáveis, já dizia Lacan. Precisamos sair dessa posição. Então, pegando até o que você falou, Miriam, essa questão da elaboração como parte importante do processo analítico, né? A interpretação provoca uma elaboração no sujeito que o tira daquela posição de sofrimento, que o tira daquela posição de mal-estar. Este movimento repetitivo, a esse movimento repetitivo, Lacan chama de automaton. Então, automaton é essa repetição que leva sempre o sujeito a fazer a mesma coisa. E a psique, que vai ser aí o real. Vou pegar alguns trechos que eu marquei aqui para continuarmos esse movimento. Ainda nessa questão como causa, aqui nós temos a ideia, isso aí eu não tinha visto quando eu estava separando o calofão da dúvida, né? Eu lembro até que conversei com vocês que era um calofão, né? Deixa eu ver uma questão aqui, o meu nariz está escorrendo de novo. Nessa lição ele vai falar da questão da causalidade, vai continuar falando, né, como ele diz, que tem que ter relações com a causalidade, e ele, o sujeito da rememoração, né? Achei. Vão na página 55, aqui, no item 3, tem algumas edições que tem uma numeração diferente, né? Ele vai dizer aqui a respeito, como vai introduzir a repetição, né? Então ele vai falar do recordar, repetir e elaborar. Então aqui, ó, eu vou no segundo parágrafo. O real é aqui o que retorna sempre ao mesmo lugar. Essa frase aí que vocês já devem ter escutado várias e várias e várias vezes, como real, né? Como aquilo que retorna sempre ao mesmo lugar, a esse lugar onde o sujeito não o encontra. Eu tirei aí o do meio que ele fala, na medida em que ele cogita, onde a res cogitans, que ele está fazendo referência a Descartes. As duas res de Descartes. Mas vamos pegar a frase, ó. O real é aqui o que retorna sempre ao mesmo lugar, a esse lugar onde o sujeito não o encontra.
E aí ele cita, wiederholen não é reproduzir. Repetir não é reproduzir. E aí ele diz em efígie, em absência. E aí marquem isso, que está no finalzinho da página. A repetição aparece primeiro numa forma que não é clara, que não é espontânea, como uma reprodução ou uma presentificação em ato. Não é claro para o sujeito. Isso não é espontâneo, isso não é claro para o sujeito. É uma presentificação em ato. Porque um ato... Aí ele faz uma pergunta, ó, na página 56. Por que um ato não é um comportamento? Um ato não é um comportamento. Cita aí os exemplos do harakiri, né, do seppuku. Então, esse aí é um ponto importante. Aí vai continuar. E aqui na página 57, né, tá aí a introdução desses termos, antes de encerrar a aula da rede dos significantes. Ele coloca: trata-se-á, então, de revisar a relação que Tratar-se-á, então, de revisar a relação que Aristóteles estabelece entre o automaton, e sabemos, num certo ponto, em que estamos na matemática moderna, que é da rede dos significantes. Então, se é da rede dos significantes, é da ordem do simbólico, e o que ele designa como a tique, e aqui ele coloca o encontro do real. Aqui está explícito a primeira vez onde o Lacan coloca o tique como encontro do real. E a lição 5 também, lição que é para comer, encontro do real, como ele coloca. E aqui eu vou frisar a palavra encontro. Vou frisar a palavra encontro para tentar dar uma circularidade a todo o meu discurso. Tá, o inconsciente como encontro, a repetição como encontro, né? Aqui, sabia, a escadinha está sempre presente porque eu gosto muito da escadinha, né? Estava falando da compulsão, né? E aí a compulsão é a insistência da pulsão naquele modo de satisfação que ele já conhece. Ela fixa o gozo, um modo de gozo, e não cede dele. Então a compulsão sendo da ordem do automatismo, sendo da ordem aí do automaton, né? Então, num resuminho, nós temos automaton, repetição do comportamento, da conduta, repetição de uma história, o automatismo. E a tique, como registro do real. Registro do real. Página 59, o que se repete com efeito é sempre algo que se produz, e aí tem o ponto crucial, que se produz como por acaso. A repetição é da ordem do acaso. Tentando aí, está na página 59. Importante. Acaso. Tudo bem? Tudo bem, Nila? E aí vamos rever... Volta para a minha página da escadinha, por favor, Gustavo. Na escadinha? Você quer a escadinha? Volto. A famosa escadinha. Aí eu tenho que fazer assim. Vai sumir tudo e vai voltar a escadinha. Feito. Obrigada. Então, nós vamos ter o inconsciente. Vamos agora articular os conceitos, que é a ideia, né? Então, nós vamos ter aqui, em se tratando da repetição, a tique como algo que insiste, persiste em se colocar, assim como o inconsciente.
Vocês sabem que o inconsciente insiste, persiste, não desiste, ele está ali, querendo aparecer, querendo lá na ânsia. Então, a repetição como sendo da mesma ordem. Então, há aí já uma relação entre os dois conceitos. Né? Na verdade, todos eles são articulados, né? Lacan está falando de todos eles o tempo inteiro. Aqui, por exemplo, quando ele vai falar da repetição, ele deixa bem claro que não é transferência, mas se dá em transferência. A repetição não é a transferência, mas se dá em transferência. E aqui ele articula sempre a pulsão. Quando ele fala que o inconsciente pulsa, que o inconsciente é da ordem da pulsão, então os conceitos eles são todos interligados. A gente não consegue isolá-los, né? A gente não consegue separá-los. Isso ele faz o tempo inteiro. Né? O inconsciente, então, ele insiste, ele persiste, né? Ele resiste, ele não desiste. Isso é o inconsciente. Ele está sempre ali. Consegue entender por que não é da ordem do recalque? Ele não depende de um recalque. O inconsciente está ali. E não há inconsciente, olha como é que é a relação entre os conceitos, e não há inconsciente senão em transferência. A transferência é a atualização do inconsciente em ato, novamente. Não há inconsciente se não há transferência. Né? E assim como a repetição, né? Que a repetição, o encontro com o real, algo que insiste, persiste em se colocar. Eu gosto muito dessa colocação, e é do Cesarino, vou dar crédito, do inconsciente. O inconsciente insiste, persiste, resiste e não desiste. Esse é o inconsciente. Não, deixa eu dar uma agilizada aqui. Para eu chegar num ponto, não vou conseguir fazer a leitura, mas tudo bem. Encontro, muito bem. Na falta de uma imagem melhor, não é o encontro com Fátima Bernardes, não é o encontro com Patrícia Poeta, apesar de estar usando aqui a logomarca. É a palavra que eu quis articular, é a palavra que eu quis trazer. Encontro. Encontro de quê? Encontro com o quê? Né? O inconsciente é da ordem do encontro. A repetição é da ordem de um encontro. Isso é Lacan que coloca. Eu coloquei aqui, ó. Ele colocou, então, a famosa colocação do encontro faltoso. Né? Isso aí que pode ser a conjunção de duas ideias contrárias, né? Um oxímoro, né? Mas ele coloca, então, a repetição, né, como faltoso. E aí, quando ele está citando, está falando aí novamente, do pesadelo, né? O pai não vê o que estou queimando, ele coloca: o encontro sempre faltoso se deu entre o sonho e o despertar. Encontro faltoso, dá até nome de filme, né? O encontro faltoso. Leiam essa lição de novo da Tiquet e do Automaton. Tragam suas visões, por gentileza. Né? Eu vou sublinhar aqui uma sentença que eu achei aqui agora, não estava planejado de eu falar, mas que eu gostaria que vocês marcassem, na página 67, quando ele fala do significante vivo. Ele conta a história da filha, não sei se vocês lembram, da Judite, está aí no segundo parágrafo. E ele acolhe a filha, né? Vou até ler esse trecho novamente. Ó. Eu vi com meus olhos arregalados pela adivinhação maternal, a criança traumatizada com a minha partida, a despeito de seu apelo precocemente esboçado na voz, e daí em diante mais renovado por meses e meses. Eu a vi bastante tempo ainda depois disso, quando eu a tomava, essa criança, em meus braços.
Eu havia abandonar a cabeça sobre meu ombro para cair no sono. O sono unicamente capaz de lhe dar acesso ao significante vivo que eu era depois da data do trauma. Significante vivo. Presença do analista. O analista como significante vivo. Isso é importante aí demarcar também. E aí passa Lacan, né? Nós temos aí todo esse trajeto do seminário, que terminou em 12 de fevereiro de 64. Mas deixa eu terminar aqui, peraí. Encontro faltoso, encontro com o real, encontro não planificado. Esse encontro com o real, ele é não planificado, ele não é planejado, a gente não tem controle, né? Vejamos todas as situações, por exemplo, que ilustram o nosso seminário. Eu tive vários encontros aí não planificados com o real, né? Esse encontro que a Miriam traz, né, com a falta de um ente querido, esse encontro que a gente... É um encontro, é da ordem... Isso é o encontro com o real. Um encontro não planificado. Né? E aí eu coloquei aqui embaixo o inconsciente como o encontro com o que manca. Isso aí foi eu que coloquei. Então, pegando a questão ainda da palavra encontro. A repetição, a tique, como encontro faltoso, como encontro com o real. O inconsciente, então, como um encontro com aquilo que manca, e principalmente o encontro com aquilo que causa. Né? Aquilo que causa. O sujeito é causado. Então, há um encontro com o que causa. Fazendo aí analogia com o inconsciente como causa, que o Lacan faz. Então, essa foi a articulação que eu pensei em trazer para vocês, e um questionamento muito importante. Com o que você se encontra? Esse é um questionamento clínico trazido sempre pelo Alexandre Simões nos encontros dele, e que fazem refletir bastante. Um questionamento que faz refletir bastante. Ele coloca da seguinte forma: lógico que você não vai perguntar isso para o analisando, né? Mas é um questionamento clínico, pode ser colocado em momentos propícios, mas com o que você se encontra quando se encontra com isso? Com o que você se encontra quando se encontra nessa situação, quando você se encontra com essa pessoa, quando você se encontra nessa posição de sofrimento? E aí eu trago o exemplo a Miriam saiu, né? Mas espero que veja a gravação. Com o que ela se encontrou ali, na fala do analista, que a levou a ter esta elaboração. Percebem a dinâmica do encontro? O inconsciente como encontro com algo que manca. Palavras de Lacan, a tique como encontro com o real, a repetição como encontro com o real, que se dá por acaso, então ele é um encontro não planificado, ele é um encontro que se dá por acaso. Há algo de novo que se repete na repetição. O que é isso? Né? Então, escutar isso é importante. E aí responder a esse questionamento, né, ou tentar ir por esta via. Com o que você se encontra? Quando se encontra com isso? Isso é de uma dimensão muito grande, de um alcance muito grande, essa pergunta. Com o que você se encontra? Né? E aí, só para eu terminar aqui o nosso detour, né? Passamos a uma divisão no que seria o seminário, e foi dividido aqui pelo Jacques Lamillère, onde o Lacan, e nomeado por ele, do olhar como objeto A minúsculo, e aí ele começou a citar a questão da percepção, como vimos no encontro passado. Ele cita o Maurice Merleau-Ponty,
Então, nós vamos ter aqui algumas aulas que são aulas densas, não são aulas fáceis, que elas causam, na verdade, não serão aulas fáceis, que são 4 aulas sobre esta questão do olhar, onde o Lacan vai tratar da pulsão escópica. Então, no movimento do seminário, houve, então, a publicação de um volume póstumo do Maurice Merleau-Ponty, que é o Visível e o Invisível. Lacan, causado por aquilo, vai nos colocar aqui a questão do olho e do olhar. E a questão que Maurice Merleau-Ponty, como fenomenólogo, traz é a questão da percepção. Eu gosto muito dessa imagem porque a percepção vai depender do ponto de vista, né? Como falamos no encontro passado, ou é um 6 ou é um 9. Lembra daquelas coisas que tinha na internet uns tempos atrás aí, Nila, do vestido, que cor que é o vestido? Uhum. Os dois estão certos, né? Os dois estão certos, dependendo. Se o vestido era dependendo prateado. Da posição. Exatamente. Isso vai depender. Então, vimos no encontro passado, Nila, depois você dá uma visita lá, toda essa questão da percepção na filosofia e que os nossos sentidos, a nossa percepção nos engana. Né? A lua é prateada, a lua é dourada, eu não sei dizer. Então, este ponto, isto que vai ser trabalhado e que estamos trabalhando aqui. Então, também há a dimensão do encontro aqui, que é o encontro do olho, né? E a diferenciação do olho e do olhar. Né? Coloquei aqui algumas questões e algumas citações. Eu só vejo, chegamos a esse ponto, foi aí que terminamos, eu demarquei essas 2 frases da página 76, para deixarmos aí em aberto. Eu só vejo de um ponto, mas em minha existência sou olhado de toda parte. Né? Vou citar aqui algumas partes da lição 6, que eu demarquei aqui, no finalzinho da página 71, ele coloca, então, o automaton como da ordem da compulsão, né? Compulsão, repetição, está aqui na página 71, se vocês quiserem localizar. E na página 73, no Pai, não vês que estou queimando novamente, ele vai colocar a tique aí de novo, ó, como encontro. O que é falhado não é a adaptação, mas tique, o encontro. Encontro aí novamente. No parágrafo, penúltimo parágrafo. É por isso, precisamente, que o real é no sujeito. Olha que importante isso, olha que abrangente isso. O sujeito é o maior cúmplice da pulsão. Lacan coloca o sujeito como cúmplice da pulsão. Isso, né, de uma envergadura enorme. E aí trabalhamos no encontro passado esta questão. E eu coloquei essas 2 passagens da página 76 para pensarmos. Eu só vejo de um ponto, mas em minha existência sou olhado de toda parte. Então, uma diferenciação entre ver e olhar. E a última frase que lemos, o olho e o olhar. Esta é, para nós, a esquise na qual se manifesta a pulsão ao nível do campo escópico. Então, há uma diferenciação entre o olho e o olhar. Aquilo que te vê e aquilo que te olha. Aquilo que te vê e aquilo que te olha. O que importa, e tem uma frase aqui do Henri de Vitoureau, o que importa não é aquilo que você olha, mas aquilo que você vê. Então, aquilo que te vê e aquilo que te olha. Não se olha para aquilo que não olha para a gente.
Lacan vai colocar a pulsão escópica como da ordem da sexualidade, né? E aí iria ler com vocês, mas o detour tomou um pouco mais de tempo do que eu esperado, sem problemas. A Nila, você diz que gosta um pouco desses detours filosóficos, né? Eu gosto. Então, é interessante que eu estive no encontro com o Cesarino do Seminário 11 no sábado, vou contar aqui para vocês, e trouxe essa questão da pulsão escópica, e ele deu uma resposta muito boa, por sinal. Ele disse assim: difícil essa sua colocação, que era simplesmente essa última frase aí, né, que eu destaquei. E aí ele dá a sugestão, né, de se algo te toca, corra, leia atrás. Estas aulas que vão seguir, como eu disse, não são aulas fáceis, não são. Aí nós vamos pegar a anamorfose, a questão do quadro. Lacan vai pegar isso na arte, aí que vem a capa do livro, né? Então, essa questão da pulsão escópica. Percebem que é meio um corte no rumo que o seminário estava tomando? Uma construção, né? E aí depois ele vai voltar e falar da transferência e da pulsão, né? Espero que tenham fôlego para trilharmos aí essa questão da pulsão escópica, que, ao meu ponto de vista, é muito importante, principalmente nos dias de hoje, né, onde somos olhados o tempo inteiro, onde somos vigiados o tempo inteiro, onde o que nos olha é importante. Falamos muito sobre isso, a questão imagética, que produz um imaginário, né? Produz um imaginário muito grande. Um Instagram, estamos aí na era das imagens, né? E como um que lugar isso... muito importante isso, né, para as pessoas. Né? Muito, muito. Aquilo que te vê é aquilo que te olha também, né? Causa muito sofrimento. Causa muito sofrimento. Exato. Essa Muita questão... angústia. Ai, que eu tô vendo a Nila lá em Paris, gente, nessa foto do Instagram, e eu tô aqui, gente, eu tô aqui em Coronel Fabriciano, nessa cidade quente, como eu queria, podia, ai, a minha vida é uma merda. E aí começa, né? Isso é pulsão escópica. A pulsão escópica que provoca isso. A pulsão causa isso, né? A questão da percepção é colocada no cinema de várias formas, né? Colocada na arte, quem gosta de arte, né? De várias formas, essa questão da percepção. Ele vai citar aqui Cezanne, né? Vai citar pintores aí, então nós temos que visitar um pouco essa arte plástica para entender o Lacan. O cinema também, né? Você pega o cinema surrealista aí, por exemplo, e a pulsão escópica é muito abrangente, né? Um campo de estudo muito grande, já muito explorado, que deve ser mais, penso eu. É uma área que me causa, sempre me causou essa questão da pulsão escópica, até pela questão do meu trabalho com cinema, né? E tudo mais, da percepção e tudo mais. Bom, então por hoje acho que ficamos por aqui. Creio que foi bastante produtivo esse detour, né? Espero que tenham tido a visão ampla do que fizemos até agora, e que não foi pouco. Chegar aqui não foi pouco, né? Acho que é uma caminhada boa, né? Como colocamos no início, né, Nila? Não vamos colocar número de páginas, ou seria muita audácia concluir um seminário tão denso em um ano. Exatamente. Eu ia falar, precisa ser muito mastigado, né? Muito, muito. É muita audácia, penso eu, muita prepotência achar que conseguiria fazer isso, né? Só se a gente fosse lendo, mas não era o objetivo. Queria um pouquinho, quero sempre desmistificar o Lacan, né? A dificuldade do Lacan, mas tem coisa que não dá, né? Tem coisa que está intrínseco nele, e espero que a gente tenha chegado aí num termo onde a visão tenha sido ampliada, né? Já que a gente está falando de visão, né? E que... Confesso que eu até, assim, até achei mesmo que ele poderia ser mais rápido antes de começar, entendeu? Mas a hora que começou, eu vi que realmente não é igual quando a gente faz a leitura. Eu li, né? Espera, eu li, você não li, entendeu? Não. Não, né? Eu li, mas não apreendi. Eu li, né? Então, não. É só dessa maneira mesmo, é esmiuçado, é mastigado,
Não é nem só mastigado, né? Igual da vaca, fugiu a palavra, não? Ruminado. Ruminado. Mas lembra da dinâmica da sagração da primavera? É a ressonância. O ruminar é o ressoar disso aí, né? E você escutando de novo, o que te toca novamente, o que te apreende, é assim. Pegar um seminário e ler de cabo a rabo é meio prepotência, né? Assim, inocência, né? Achar que vai... De início também, né? Não, diga agora, com esse conhecimento que temos, acho que é meio prepotência achar que isso é possível, né? Possível é, mas... né? Não dentro do que nos propomos fazer aqui, o que eu me proponho a fazer, que não é posição de professor, obviamente nada, é passar a minha leitura, igual passo para vocês, e sempre me causa, a conversa com o Cesarino no sábado, por exemplo, me causou a trazer essa questão do encontro aí, que para vocês foi uma leitura que fiz, até mandei para vocês um livro que chama do Seminário 11, e a gente vai sempre se movimentando, né? E trazendo aí formas novas de não engessar isso, né? É 1964, então não quer dizer que está obsoleto, mas a gente tem que trazer isso para a nossa realidade algumas vezes, né? É tudo isso aí, né? É uma pulsão escópica mesmo. Essa pulsão escópica como está atual, né? O olhar que recai sobre o sujeito, né? E é esse olhar que derruba. Vamos analisar isso. Ele vai falar da anamorfose, que é a clínica anamórfica, né? Não olhar diretamente para o problema, né? Mas sim pelas bordas, né? Assim como temos a caveira famosa aqui do quadro, né? Que essa é a anamorfose. Né? Então, é isso, minha querida. Uma satisfação imensa tê-la como interlocutora. Miriam também, que já saiu, muito obrigado. Nos vemos aí, então, na próxima terça-feira. Combinado? Combinadíssimo. Aos colegas que estão vendo a gravação, a Nívia, a Flávia, o Léo. Um grande abraço a todos. Um abraço a todos e vamos nos movimentando. Até o próximo encontro, se Deus quiser e Ele há de querer. Boa noite. Tchau, boa noite.